O sol estava de lascar quando João Pedro pisou naquele chão rachado da estrada. O menino de 12 anos caminhava devagar, arrastando os pés descalços na poeira quente que subia feito fumaça. A mochila surrada nas costas pesava mais que o próprio corpo magricela, mas ele seguia em frente porque não tinha outro jeito. Fazia 3 dias que não comia direito e o cantil d'água estava quase vazio. Desde que a mainha partiu dessa para melhor no acidente da estrada há 6 meses, João Pedro vivia se virando como podia. Dormia onde a noite pegasse, comia quando aparecia alguém de bom coração e sonhava todo dia em achar uma família que quisesse um moleque teimoso e cheio de manha como ele. O garoto tinha uma cara de anjo que enganava qualquer um, mas por dentro era pura coragem misturada com um coração mole demais para este mundo. Quando botava uma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. E quando via alguém precisando de ajuda, não conseguia passar direto, mesmo estando numa pior danada. Foi exatamente isso que aconteceu quando ele dobrou a curva da estradinha de barro e viu uma cena de partir o coração. Ali, no meio do nada, um velho estava estirado no chão, parecendo meio desacordado. Do lado dele, um cavalo grande e bonito jazia imóvel, com as pernas esticadas e os olhos fechados. Oxente, que desgraça é essa? João Pedro murmurou, largando a mochila no chão e correndo até o homem. O fazendeiro era um senhor de uns 60 anos, com o cabelo grisalho e as mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda debaixo do sol. As roupas estavam sujas de terra e ele respirava devagar, como se estivesse lutando contra alguma coisa. João Pedro se ajoelhou do lado dele e começou a balançar o ombro do velho devagarzinho. Ei, seu doutor, acorde! O senhor está bem? Por uns minutos que pareceram uma eternidade, nada aconteceu. O menino sentiu o desespero subindo pela garganta. E se o homem tivesse passado mal? E se ele não conseguisse ajudar? A lembrança da mainha chegou como um soco no peito. Ela também tinha ficado assim, quietinha, antes de partir dessa para melhor. Não vai acontecer de novo, João Pedro falou para si mesmo, tirando o cantil da mochila e jogando um pouco d'água no rosto do fazendeiro. O velho piscou os olhos devagar, gemeu baixinho e tentou se sentar. Quando viu o menino do lado dele, franziu a testa confuso. Meu filho, de onde você saiu? Tava passando na estrada e viu o senhor aqui no chão. Que foi que aconteceu? O homem olhou para o cavalo ao lado e os olhos encheram d'água. Ah, meu trovão, meu companheiro de tantos anos. João Pedro seguiu o olhar do velho e sentiu o coração apertar. O cavalo era mesmo bonito, todo preto com uma mancha branca na testa. Mas agora estava ali, quieto demais, e o menino sabia o que isso significava. Desculpe, seu doutor. O que aconteceu com vocês? O fazendeiro, que se chamava José Antônio, mas todo mundo conhecia como Seu Zé, passou a mão trêmula no peito e fez uma cara de dor. Uma cobra jararaca me picou quando desci para ver o que tinha de errado com o trovão. O bicho comeu umas plantas venenosas ali atrás e não resistiu. Aí, quando fui socorrer ele, a desgraçada da cobra me atacou também. João Pedro arregalou os olhos. Cobra jararaca no sertão não era brincadeira. A mainha sempre dizia que quem levava uma picada dessas tinha pouco tempo se não cuidasse direito. Mas o menino se lembrou de uma coisa que a benzedeira Dona Luzia tinha ensinado antes dela também partir dessa para melhor. O senhor fica aqui quietinho que eu vou arranjar uns remédios. Não, menino, deixa pra lá. Não tem mais jeito não. Tem jeito sim. A Dona Luzia me ensinou umas receitas que funcionam, que é uma beleza. João Pedro saiu correndo pela caatinga, procurando as plantas certas. Sabia que tinha que ser rápido, porque o veneno da cobra podia fazer um estrago danado no corpo do velho. Achou umas folhas de cajueiro, uns galhos de aroeira e uma raiz que Dona Luzia chamava de contraveneno. Voltou correndo e montou uma fogueirinha pequena com uns gravetos secos.
Botou água do cantil numa latinha velha que achou ali perto e fez um chá bem forte com as plantas. Beba isso aqui, seu Zé. Pode confiar em mim. O fazendeiro olhou para o menino com os olhos cheios de dúvida. Mas havia algo naquele garoto que inspirava confiança. Tomou o chá amargo fazendo cara feia, mas não reclamou. Enquanto esperava o remédio fazer efeito, João Pedro ficou do lado do velho, contando histórias da vida para distrair ele. Falou da mainha, das andanças pelo sertão, dos sonhos que tinha de um dia ter uma família de verdade. Foi quando aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. O cavalo que estava ali, quieto que nem pedra há quase uma hora, começou a se mexer devagarzinho. Primeiro foi só uma das pernas que tremeu, depois a cabeça que balançou de leve. E de repente o trovão abriu os olhos e tentou se levantar. Meu Deus do céu! Seu Zé gritou, esquecendo da dor e da fraqueza. Trovão! Meu menino! O cavalo conseguiu se levantar todo bamboleando, mas vivo e forte que nem antes. Parecia que tinha só desmaiado por causa das plantas venenosas, mas não tinha chegado ao ponto de partir dessa para melhor como todo mundo pensou. João Pedro pulou de alegria, batendo palmas feito criança pequena. Seu Zé chorou que nem um bebê, abraçando o pescoço do animal e pedindo perdão por ter desistido dele tão cedo. Menino, o fazendeiro disse, se virando para o garoto com os olhos ainda molhados. Você não só salvou minha vida, como trouxe meu companheiro de volta. Como é que eu posso te retribuir isso? João Pedro baixou a cabeça, mexendo os pés na terra. Não precisa me dar nada não, seu Zé. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, meu filho, você é especial, eu posso ver isso. De onde você é? Onde está a sua família? O menino sentiu o nó na garganta crescer. Contou para o velho sobre a mainha, sobre como vivia sozinho pelas estradas, sobre os sonhos e os medos que carregava no peito. Seu Zé escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando João Pedro terminou de contar a história, o fazendeiro botou a mão no ombro dele. Que tal você vir comigo para minha fazenda? Pelo menos para descansar uns dias e se alimentar direito. Você está muito magro, menino. Os olhos de João Pedro brilharam de esperança, mas logo depois ele ficou receoso. Já tinha acontecido outras vezes de pessoas ofereceram ajuda e depois mudarem de ideia quando viam que ele dava trabalho. O senhor tem certeza? Eu não quero atrapalhar, não. Atrapalhar? Rapaz, você acabou de me salvar a vida. É o mínimo que posso fazer. Além do mais, estou precisando de uma companhia na fazenda. Mora só eu lá, e às vezes a solidão aperta o coração. João Pedro aceitou a oferta, mas no fundo do peito sentia que aquilo era bom demais para ser verdade. Subiu na garupa do trovão, que parecia ter ganhado vida nova depois do susto, e seguiu com seu Zé pela estradinha que levava à propriedade. A fazenda ficava a uns 3 quilômetros dali, no meio de um vale cercado de serras baixas. A casa era simples, mas bem cuidada, com uma varanda gostosa na frente e um quintal cheio de árvores frutíferas. Tinha curral para os bichos, um poço artesiano e uns canteiros de verduras que mostravam que alguém cuidava daquilo com carinho. É bonita a sua fazenda, seu Zé. Pois é, meu filho. Tudo isso aqui foi construído com muito suor e sacrifício. Meu pai começou com um pedacinho de terra e foi crescendo devagar. Hoje tenho umas 50 cabeças de gado e uns cavalos que são a menina dos meus olhos. João Pedro ficou impressionado. Nunca tinha visto uma propriedade tão organizada e bem cuidada, mas notou que seu Zé falava no singular. Eu tenho, eu cuido. Não mencionou esposa nem filhos. Como se adivinhasse os pensamentos do menino, o fazendeiro suspirou fundo. Vivo sozinho aqui faz uns 5 anos. Minha esposa partiu dessa para melhor, por causa de uma doença ruim. E minha filha... Bem, ela foi estudar na cidade grande e acabou ficando por lá. Acho que sem vergonha do pai roceiro. João Pedro percebeu a tristeza na voz do velho e sentiu vontade de dizer alguma coisa para consolá-lo, mas não sabia o quê. Em vez disso, ajudou seu Zé a cuidar do trovão e dos outros animais, mostrando que sabia trabalhar duro quando precisava.
Durante a primeira semana na fazenda, João Pedro se sentia no paraíso. Comia 3 refeições por dia, dormia numa cama de verdade e tinha companhia para conversar. Seu Zé era um homem bom, cheio de histórias interessantes e sempre disposto a ensinar alguma coisa nova. Mas o menino também percebia que o fazendeiro às vezes ficava distante, olhando para a estrada como se esperasse alguém que nunca chegava. E de vez em quando encontrava o velho olhando umas fotos antigas na sala, com uma expressão tão triste que partia o coração. Foi numa dessas ocasiões que João Pedro descobriu que seu Zé tinha uma filha chamada Maria Clara, formada em veterinária na capital do estado. A moça aparecia nas fotos como uma menina alegre, sempre sorrindo ao lado do pai e da mãe. Mas as fotos mais recentes mostravam uma mulher séria, elegante, que parecia pertencer a um mundo muito diferente daquele sertão. Por que ela não vem te visitar, seu Zé? O fazendeiro guardou as fotos devagar, como se cada uma pesasse 1 tonelada. Ah, meu filho, as coisas entre a gente ficaram complicadas depois que a mãe dela partiu dessa para melhor. Maria Clara queria que eu vendesse a fazenda e fosse morar na cidade com ela. Disse que aqui não tinha futuro para um velho como eu. Mas eu não conseguia abandonar tudo que construí com tanto sacrifício. E aí a gente discutiu feio. Ela disse umas coisas duras, eu também falei o que não devia. No final, ela saiu daqui dizendo que só voltava quando eu caísse na real e parasse de ser teimoso. João Pedro sentiu um aperto no peito. Conhecia bem a dor de perder alguém importante, mas perder por briga devia ser ainda pior. Faz quanto tempo que vocês não se falam? Uns 2 anos. Às vezes, ela liga no telefone da cidade, mas sempre para falar de negócios. Nunca para saber como eu tô ou se preciso de alguma coisa. Naquela noite, João Pedro ficou pensando na história de seu Zé enquanto olhava as estrelas pela janela do quartinho onde dormia. O fazendeiro tinha tudo, terra, bichos, uma casa boa, mas estava sozinho que nem ele. A diferença é que seu Zé tinha escolhido a solidão por orgulho, enquanto João Pedro tinha sido forçado a ela pelas circunstâncias. No dia seguinte, aconteceu algo que mudou tudo de novo. João Pedro estava ajudando seu Zé a consertar uma cerca quando ouviram o barulho de um carro se aproximando. Era um som diferente dos carros da região. Motor mais fino, menos barulhento. Quem será que é? Seu Zé murmurou, largando o martelo e caminhando em direção à casa. Quando chegaram na varanda, viram um carro branco e reluzente parado na frente da casa. De dentro dele saiu uma mulher bonita, de uns 30 e poucos anos, vestida com roupas da cidade, mas com os olhos iguais aos de seu Zé. Maria Clara, o fazendeiro sussurrou, como se não acreditasse no que estava vendo. A filha dele caminhou até a varanda com passos decididos, mas João Pedro notou que as mãos dela tremiam um pouquinho. Quando chegou perto do pai, os dois ficaram se olhando em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. Oi, pai. Filha. Ah, que saudade. Por um momento, parecia que eles iam se abraçar e resolver todas as diferenças de uma vez. Mas aí Maria Clara notou João Pedro parado do lado do pai, sujo de terra e com as roupas remendadas. E esse menino aqui? De onde saiu? Seu Zé contou rapidamente a história de como João Pedro tinha salvado ele e o trovão. Maria Clara ouviu tudo com cara fechada, e quando o pai terminou de falar, ela balançou a cabeça desaprovando. Pai, o senhor não pode sair pegando qualquer criança de rua e trazendo para casa. Isso é perigoso. João Pedro sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Criança de rua soou como um xingamento na boca daquela mulher elegante. Maria Clara, esse menino me salvou a vida. Ele não é qualquer criança, ele é um estranho, pai. O Senhor não sabe nada sobre ele, sobre a família dele, sobre o passado. E se ele trouxer problemas? E se alguém vier procurar ele aqui? Seu Zé ficou vermelho de raiva.
João Pedro viu que ia ter briga feia e não queria ser o motivo da discussão entre pai e filha. Desculpe, seu Zé, mas acho melhor eu ir embora. Não quero causar problema entre vocês. Não, menino, você não vai a lugar nenhum. Você é bem-vindo aqui. Mas Maria Clara cruzou os braços firme na posição. Ou ele sai ou eu vou embora. E não volto mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Pedro olhou para o fazendeiro e viu a luta que estava acontecendo dentro dele. De um lado, o menino que tinha salvado sua vida e trazido companhia para sua solidão. Do outro, a filha que ele tanto queria reconquistar. Tá bom, filha. Se é isso que você quer. João Pedro não esperou ouvir o resto. Correu para o quartinho, pegou a mochila e saiu pela porta dos fundos, com os olhos cheios de lágrimas, que se recusava a deixar cair. Tinha sido idiota em pensar que podia ter uma família de verdade. Lugar de órfão era mesmo na estrada, sem criar expectativas, nem se apegar a ninguém. Mas quando estava chegando na porteira da fazenda, ouviu passos atrás dele. João Pedro, espera! Era seu Zé, correndo atrás dele com a cara desesperada. Não vai não, menino. Se é importante para mim. E sua filha, seu Zé? Ela é seu sangue. Eu sou só um órfão que apareceu do nada. O fazendeiro segurou o braço do garoto, olhando nos olhos dele com uma intensidade que assustava. Escuta bem o que eu vou te falar. Maria Clara está errada dessa vez. Ela está com ciúme, com medo que eu te considere mais que ela. Mas isso não quer dizer que eu vou te abandonar. Mas ela é sua filha e cê é como um filho para mim também. Nesses dias que passou aqui, trouxe vida para esta casa. Me fez lembrar como é bom ter alguém para cuidar e para conversar. João Pedro sentiu o coração disparar. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito, como se ele realmente importasse. Que tal a gente fazer um acordo? Você fica aqui mais uns dias, só até eu resolver as coisas com Maria Clara. Ela vai entender que você é um menino bom, tenho certeza. Contra todos os instintos de autopreservação, João Pedro concordou. Voltou para a fazenda com seu Zé, mas agora sabia que estava pisando em terreno perigoso. Maria Clara tinha deixado claro que ele não era bem-vindo, e uma hora ou outra essa situação ia explodir. O que o menino não sabia era que Maria Clara tinha voltado para a fazenda por um motivo muito específico. Ela tinha recebido informações preocupantes sobre a saúde dos animais da região e queria investigar pessoalmente. Como veterinária, sabia que algo estava errado quando começaram a chegar relatórios de bichos adoecendo sem explicação. E a presença de João Pedro na fazenda ia complicar muito mais as coisas do que qualquer um podia imaginar. Naquela noite, enquanto João Pedro fingia dormir no quartinho e Maria Clara discutia com o pai na sala, nenhum deles sabia que os próximos dias iam trazer revelações que mudariam todas as suas vidas para sempre. Os 3 dias seguintes na fazenda foram os mais tensos, que João Pedro já tinha vivido. Maria Clara tratava ele como se fosse invisível, passava direto sem cumprimentar, e sempre que precisava falar alguma coisa sobre ele, se dirigia ao pai como se o menino nem estivesse ali. Pai, diga para ele não mexer nas minhas coisas. Pai, será que não tem serviço lá fora para essa pessoa fazer? João Pedro engolia a raiva e fingia que não se importava, mas por dentro estava sofrendo que nem cachorro sem dono. Seu Zé tentava amenizar a situação, mas ficava espremido entre o carinho que sentia pelo menino e o desespero de reconquistar a filha. Foi numa manhã de terça-feira que as coisas começaram a ficar realmente complicadas. Maria Clara tinha saído cedo para visitar as fazendas vizinhas, dizendo que precisava examinar uns animais doentes. João Pedro estava ajudando seu Zé a limpar o curral quando viram a veterinária voltando muito mais cedo que o esperado, com a cara amarrada e dirigindo que nem louca. Ela parou o carro fazendo uma nuvem de poeira e saltou de lá pisando duro. Pai, preciso falar com o senhor. Agora. Seu Zé olhou para o menino meio sem graça.
João Pedro, que tal você ir dar uma olhada nos cavalos ali no pasto? Depois a gente se encontra. O garoto sabia que estava sendo mandado embora, mas obedeceu sem reclamar. Caminhou em direção ao pasto, mas não conseguiu resistir à curiosidade. Se escondeu atrás do galpão e ficou escutando a conversa. Pai, a situação está muito pior do que eu pensava. Visitei 5 fazendas hoje de manhã e em todas elas tem bichos doentes. Vacas que não dão mais leite, cavalos que não conseguem trabalhar, porcos que não querem comer. Que tipo de doença é essa, filha? Isso que é o problema. Não parece doença comum, não. Os sintomas são estranhos, como se os animais tivessem sido envenenados. Mas não tem sentido, porque não é só numa fazenda, são várias. João Pedro sentiu um frio na barriga. Envenenamento de animais era coisa séria no sertão. Podia significar muita gente perdendo tudo que tinha. Você acha que pode ser alguma planta venenosa nova que apareceu por aqui? Não sei, pai, mas tem outra coisa que me preocupa. O seu Joaquim, aquele fazendeiro que tem a propriedade do lado da nossa, não quis deixar eu examinar os bichos dele. Disse que não precisava, que os animais dele estavam todos bem. Estranho. O Joaquim sempre foi muito cuidadoso com o gado. Pois é. E quando insisti, ele ficou nervoso e disse que se eu quisesse examinar animais doentes, era melhor procurar em outro lugar. João Pedro conhecia seu Joaquim de vista. Era um homem de uns 50 anos, sempre bem vestido e que dirigia uma caminhonete nova. Diferente dos outros fazendeiros da região, ele parecia ter dinheiro de sobra e vivia falando em oportunidades de negócios e modernização da agricultura. Pai, eu quero ficar aqui uns dias para investigar melhor essa história dos animais doentes. Mas... Ela olhou em direção ao lugar onde João Pedro tinha sumido. Não posso trabalhar direito com estranhos por perto. Maria Clara, pelo amor de Deus, o menino não fez nada de errado. Não é questão de fazer algo errado, pai. É questão de segurança. Se realmente tem alguém envenenando animais na região, pode ser perigoso, e eu não vou correr o risco de ter uma criança no meio disso. João Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Maria Clara estava mesmo determinada a se livrar dele, e agora tinha até uma desculpa boa. Além do mais, ela continuou: você não acha estranho esse menino aparecer do nada justamente agora, quando coisas ruins estão acontecendo na região? Filha, que absurdo é esse? O João Pedro me salvou a vida. Ou ele quer que o senhor pense isso? Pai, o senhor é muito confiante. Nem passou pela sua cabeça que essa história de achar o senhor desmaiado pode ter sido armação. Seu Zé ficou em silêncio por uns segundos, que pareceram uma eternidade. Você está insinuando que o menino... Não estou insinuando nada, pai. Estou só dizendo que a gente não sabe nada sobre ele. E numa situação delicada como essa, não podemos confiar em qualquer pessoa. João Pedro não aguentou ouvir mais. Saiu correndo em direção ao pasto, com os olhos queimando de raiva e mágoa. Como Maria Clara podia pensar uma coisa dessas dele? Como podia achar que ele seria capaz de fazer mal a seu Zé? Passou o resto do dia sozinho entre os cavalos, tentando entender por que as pessoas sempre duvidavam dele. E Mainha sempre dizia que ele tinha uma cara honesta, que qualquer um podia ver que ele era um menino bom. Mas parecia que Maria Clara olhava para ele e só via problemas. Quando anoiteceu, João Pedro voltou para casa com o coração pesado. Seu Zé estava na varanda, fumando um cigarro de palha e olhando para o horizonte com cara de preocupado. Oi, menino. Cadê você estava? Por aí, cuidando dos cavalos. Senta aqui do meu lado. Preciso conversar com você. João Pedro se sentou na cadeira de balanço ao lado do fazendeiro, já preparando o coração para mais uma despedida. João Pedro, a Maria Clara está preocupada com os problemas que estão acontecendo na região. Animais doentes, coisas estranhas. Ela acha que pode ser perigoso e ela quer que eu vá embora. Não é bem assim. É sim, seu Zé. Eu ouvi a conversa de vocês.
O fazendeiro suspirou fundo, jogando a fumaça do cigarro para o alto. Menino, eu não quero que você vá embora, mas também não quero briga com minha filha. Ela é tudo que me restou de família. Eu entendo, seu Zé. Família de sangue é mais importante que qualquer coisa. Não diga isso. Você também é importante para mim. Mas João Pedro já tinha se decidido. Não ia mais ser o motivo da briga entre pai e filha. Já tinha causado sofrimento demais. Amanhã cedo eu vou embora. Não quero mais causar problema entre vocês. João Pedro... Tá decidido, seu Zé. O senhor foi muito bom comigo, mas chegou a hora de eu seguir meu caminho. Naquela noite, João Pedro mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, planejando para onde ia quando saísse da fazenda. Talvez fosse melhor ir para alguma cidade maior, onde ninguém conhecia ele e onde podia começar do zero. Era quase meia-noite, quando ouviu uns barulhos estranhos vindo do lado de fora. Parecia passos, mas muito cuidadosos, como se alguém tivesse tentando não fazer ruído. João Pedro se levantou devagarzinho e olhou pela janela. A lua estava cheia, iluminando o pátio da fazenda que nem dia. E foi aí que viu uma figura escura se movendo perto do curral. O coração do menino disparou. Ladrão? Mas que ladrão ia querer roubar numa fazenda pobre daquelas? A não ser que, de repente, ele se lembrou da conversa entre seu Zé e Maria Clara sobre os animais envenenados. E se alguém tivesse vindo fazer mal aos bichos da fazenda? Sem pensar duas vezes, João Pedro saiu do quarto descalço e em silêncio. Tinha que descobrir quem era aquela pessoa e o que ela queria ali. Conseguiu chegar perto o suficiente para ver que o invasor estava mexendo alguma coisa no bebedouro dos animais. Era um homem alto, vestido de preto e tinha uma mochila nas costas. João Pedro se escondeu atrás de um tronco e ficou observando. O homem tirou um vidro pequeno da mochila e despejou o conteúdo na água do bebedouro. Depois guardou o vidro e começou a se afastar. O menino sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas também sabia que era perigoso enfrentar um adulto sozinho. Decidiu seguir o invasor para ver para onde ele ia. O homem caminhou pela propriedade como se conhecesse cada pedaço dela, evitando os lugares onde podia fazer barulho. Quando chegou perto da divisa com a fazenda vizinha, ele parou e olhou ao redor antes de pular a cerca. João Pedro esperou uns minutos e depois se aproximou do lugar onde o homem tinha pulado. Do outro lado da cerca estava a propriedade de seu Joaquim, aquele fazendeiro que tinha se recusado a deixar Maria Clara examinar os animais dele. O menino voltou correndo para casa, com o coração batendo que nem tambor. Agora entendia por que os bichos de seu Joaquim estavam bem enquanto todos os outros da região estavam doentes. Ele estava por trás daquilo tudo, mas quando chegou na varanda, parou para pensar melhor. Quem ia acreditar nele? Maria Clara já achava que ele era suspeito, e agora ele ia chegar contando uma história de invasor noturno? Iam pensar que estava inventando mentiras para se fazer de importante. Decidiu que tinha que ter provas antes de contar qualquer coisa. Na manhã seguinte, quando todo mundo acordasse, ia examinar o bebedouro e ver se conseguia encontrar vestígios do que o homem tinha colocado na água. Mas quando voltou para o quarto, encontrou algo que gelou o sangue nas veias. Sua mochila, que estava guardada debaixo da cama, tinha sido revirada. Todas as suas coisas estavam espalhadas no chão, como se alguém tivesse procurado alguma coisa específica. E o pior de tudo, as poucas fotos que ele tinha da mainha, os únicos recuerdos que restavam dela, tinham desaparecido. João Pedro sentou na cama, tremendo de raiva e medo. Alguém tinha entrado no quarto dele, mexido nas suas coisas e roubado as únicas lembranças que tinha da família. Mas quem? E por quê? Foi aí que ouviu passos no corredor. Era Maria Clara, caminhando em direção ao quarto dela. Mas ela parou na frente da porta do João Pedro e ficou alguns segundos ali, como se estivesse escutando. O menino prendeu a respiração. Será que tinha sido ela quem mexeu nas suas coisas? Mas que motivo teria para fazer isso?
Quando os passos se afastaram, João Pedro se deitou de novo, mas agora com a certeza de que alguma coisa muito séria estava acontecendo naquela fazenda. E ele estava bem no meio de tudo isso, querendo ou não. Na manhã seguinte, as coisas ficaram ainda piores. Seu Zé acordou e foi logo cuidar dos animais, como fazia todo dia. Mas quando chegou no curral, começou a gritar desesperado. Meu Deus! Maria Clara! Vem aqui rápido! João Pedro e a veterinária correram para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram no curral, viram 3 vacas caídas no chão, com a respiração difícil e os olhos vidrados. Pai, que foi que aconteceu? Não sei, filha. Ontem à noite elas estavam bem e hoje de manhã encontrei elas assim. Maria Clara correu até os animais e começou a examiná-los. Depois de uns minutos, se levantou com cara de quem tinha visto um fantasma. Pai, elas foram envenenadas. O mesmo tipo de envenenamento que eu vi nas outras fazendas. Seu Zé ficou branco que nem papel. Mas como? Quem faria uma coisa dessas? Maria Clara olhou diretamente para João Pedro com os olhos cheios de suspeita. Boa pergunta, pai. Quem mesmo faria uma coisa dessas? O menino sentiu o mundo desabando em cima dele. Maria Clara estava insinuando que ele tinha envenenado os animais. A situação estava ficando pior a cada minuto e ele não sabia como provar sua inocência. Eu não fiz nada! Ele gritou com a voz embargada. Juro que não fui eu. Engraçado, Maria Clara disse, cruzando os braços. Os animais ficam doentes justamente depois que você aparece aqui. E ontem à noite, quando eu passei pelo corredor, ouvi você se mexendo no quarto a noite toda, como se não conseguisse dormir. Eu não conseguia dormir mesmo, mas não por isso. Alguém mexeu nas minhas coisas, roubou as fotos da minha mãe. Que conveniente. Uma desculpa para explicar por que estava acordado de madrugada. João Pedro olhou para seu Zé, esperando que ele saísse em sua defesa. Mas o fazendeiro estava olhando para os animais doentes com uma expressão de dor e confusão que partia o coração. Seu Zé, o senhor acredita em mim, não acredita? Eu nunca faria mal aos seus bichos. O velho demorou uns segundos para responder, e quando falou, a voz saiu baixa e cheia de dúvida. Eu não sei mais o que pensar, menino. Foi como se tivessem dado uma facada no peito de João Pedro. A única pessoa no mundo que acreditava nele agora também estava duvidando. Pai, Maria Clara disse com voz firme, acho melhor levarmos esse caso para a autoridade competente. Se realmente tem alguém envenenando animais na região, a coisa é mais séria do que pensávamos. Não! João Pedro gritou desesperado. Eu não fiz nada. Por favor, me deixem explicar. Mas naquele momento, ouviram o barulho de um carro se aproximando. Era uma caminhonete conhecida, a de seu Joaquim. O vizinho desceu do veículo com cara preocupada e caminhou até eles. Oi, Zé. Ouvi dizer que você está com problemas nos animais também. Infelizmente sim, Joaquim. 3 vacas envenenadas. Que coisa terrível. E olha que eu avisei. Essa região está perigosa. Está na hora da gente pensar em se proteger melhor. João Pedro olhou para seu Joaquim com atenção. O homem parecia genuinamente preocupado, mas havia algo no jeito dele que não convencia. E ele tinha certeza de que o invasor da noite anterior tinha vindo da direção da fazenda dele. Joaquim, Maria Clara disse, posso dar uma olhada nos seus animais, só para ter certeza de que estão bem? Ah, não precisa se preocupar não, doutora. Meus bichos estão todos bem, graças a Deus. Acho que é porque eu invisto em ração de qualidade e sempre mantenho a propriedade bem limpa. Mesmo assim, seria bom dar uma conferida. Olha, Maria Clara, eu entendo sua preocupação, mas tenho um sistema muito particular de cuidar dos animais. Não gosto de gente estranha mexendo com eles. Espero que compreenda. A veterinária franziu a testa, mas não insistiu. Seu Joaquim se despediu e foi embora, deixando todo mundo ainda mais confuso. Foi aí que João Pedro tomou uma decisão desesperada. Se ninguém acreditava nele, ia ter que provar sua inocência sozinho.
e sabia exatamente como fazer isso. Seu Zé, posso falar com o senhor em particular? O fazendeiro olhou para a filha, que balançou a cabeça desaprovando. Acho melhor não, menino. Nessa situação, é melhor tudo ser dito na frente de todo mundo. João Pedro respirou fundo e decidiu arriscar tudo numa jogada só. Tá bom, então vou falar na frente de todo mundo mesmo. Ontem à noite, eu vi um homem colocando alguma coisa no bebedouro dos animais. Ele veio da direção da fazenda do seu Joaquim e saiu pela mesma direção. Maria Clara riu com desprezo. Agora sim, inventando histórias para se livrar da culpa. Que conveniente ter visto um homem misterioso justamente na noite que os animais foram envenenados. Eu não estou inventando. É verdade. E por que não acordou a gente na hora? Por quê? Porque eu sabia que vocês não iam acreditar em mim mesmo. Seu Zé balançou a cabeça decepcionado. João Pedro, se isso fosse verdade, você devia ter me acordado sim. Um homem na propriedade de madrugada é coisa séria. Mas é verdade. E tem mais. Alguém mexeu nas minhas coisas durante a noite e roubou as fotos da minha mãe. Por que alguém faria isso se eu não tivesse visto alguma coisa que não devia? Maria Clara e seu Zé trocaram um olhar. Era óbvio que não estavam acreditando numa palavra do que ele dizia. Menino, seu Zé falou com voz cansada, acho melhor você ir embora mesmo, hoje ainda. João Pedro sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Estava sendo expulso como um criminoso, acusado de algo que não tinha feito. Tá bom? Ele disse, com a voz trêmula. Eu vou embora. Mas um dia vocês vão descobrir a verdade e vão se arrepender de ter duvidado de mim. Correu para dentro da casa, pegou as poucas coisas que sobraram na mochila e saiu sem olhar para trás. Mas no fundo do coração, estava determinado a descobrir quem estava por trás daquilo tudo e provar que era inocente. O que João Pedro não sabia era que sua saída da fazenda ia dar início a uma sequência de eventos que colocaria a vida de todo mundo em perigo. E que a verdade sobre os animais envenenados era muito mais assustadora do que qualquer um podia imaginar. Enquanto caminhava pela estrada poeirenta, carregando a mochila nas costas e o coração partido no peito, o menino não viu a caminhonete de seu Joaquim parada atrás de umas árvores, com o dono observando cada movimento dele através de binóculos. A caçada tinha começado. João Pedro caminhava pela estrada de terra batida com os olhos inchados de tanto chorar. O sol do meio-dia castigava sem piedade, mas a dor no peito doía mais que qualquer quentura. 3 horas andando e ainda conseguia ouvir na cabeça as palavras de seu Zé. Acho melhor você ir embora mesmo. O menino parou debaixo de uma árvore para descansar e beber o resto da água que tinha no cantil. Foi aí que ouviu o barulho de motor se aproximando. Pelo som, era uma caminhonete grande e vinha devagar demais para ser alguém só passando pela estrada. Quando olhou para trás, viu a caminhonete de seu Joaquim parando bem do lado dele. O homem desceu com um sorriso no rosto que não chegava nos olhos. E aí, garoto? Andando sozinho por aí? João Pedro sentiu um frio na barriga. Depois do que tinha visto na noite anterior, a última pessoa que queria encontrar era justamente seu Joaquim. Tô indo para a cidade, senhor. Cidade fica longe daqui, menino. Pelo menos uns 20 quilômetros. Quer uma carona? Não, obrigado. Prefiro ir andando. Seu Joaquim riu, mas era uma risada sem graça. Bobagem. Sobe aí que eu te levo. Não custa nada. Eu disse que prefiro ir andando. O sorriso sumiu do rosto do homem. Ele se aproximou de João Pedro com passos lentos, como um gato se aproximando de um rato. Garoto, não é um pedido, é uma ordem. João Pedro saiu correndo que nem louco, mas não chegou longe. Seu Joaquim era mais forte e mais rápido. Agarrou o menino pelo braço e o arrastou até a caminhonete. Solte, solte, socorro! Pode gritar à vontade, moleque. Não tem ninguém para te ouvir aqui.
Seu Joaquim jogou João Pedro no banco de trás da caminhonete e trancou as portas. O menino tentou fugir, mas o homem já tinha voltado para a direção e ligado o motor. "Para onde o senhor está me levando? O que quer comigo? Você viu uma coisa que não devia ter visto ontem à noite, não foi? Eu sabia que tinha alguém me espionando." O coração de João Pedro disparou. Suas suspeitas estavam certas. Seu Joaquim era mesmo o responsável por envenenar os animais. "Eu não vi nada." "Não minta para mim, garoto. Você viu meu empregado colocando o veneno no bebedouro do Zé. E agora tem que pagar por isso." "Por que o senhor está fazendo isso? Por que quer machucar os bichos dos outros?" Seu Joaquim olhou pelo retrovisor com os olhos brilhando de ganância. "Você é novo demais para entender, moleque, mas vou te explicar mesmo assim. Essa região toda vai virar uma grande mineração. Uma empresa de fora quer comprar todas as terras aqui para extrair minério. E eu sou o intermediário do negócio. E daí? E daí que os fazendeiros daqui são teimosos que nem burro. Não querem vender as terras por nada. Então eu tive que dar um jeitinho de convencê-los." João Pedro começou a entender a maldade toda. "O senhor está envenenando os animais para forçar o pessoal a vender as fazendas." "Exato. Quando os bichos ficam doentes e começam a morrer, os fazendeiros ficam desesperados. Aí eu apareço oferecendo um dinheiro bom pelas terras, e eles aceitam na hora. Isso é maldade pura. Isso é negócio, moleque. E você não vai atrapalhar meus planos." A caminhonete parou numa estrada de chão que entrava no meio da caatinga. Seu Joaquim desceu e abriu a porta de trás. "Desce aí." João Pedro desceu tremendo de medo. Estavam no meio do nada, longe de qualquer casa ou fazenda. "O que o senhor vai fazer comigo? Vou te deixar aqui uns dias, até eu terminar meu serviço. Quando acabar de comprar todas as terras da região, aí eu volto para te buscar. E se eu morrer de fome e sede?" Seu Joaquim deu de ombros. "Problema seu, garoto. Quem mandou se meter onde não foi chamado?" O homem tirou uma corda da caminhonete e amarrou João Pedro numa árvore grande. Depois jogou um cantil pequeno no chão, com pouca água. "Isso aí deve durar uns 2 dias, se você economizar. Torce para eu voltar antes disso." Seu Joaquim subiu na caminhonete e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e o menino amarrado sozinho no meio da caatinga. João Pedro chorou até não ter mais lágrimas. Estava com medo, com sede, com fome e com o coração partido. Pior que tudo isso era saber que seu Zé e Maria Clara tinham acreditado que ele era o vilão da história. Passou o dia todo tentando se soltar da corda, mas os nós estavam muito bem feitos. Quando anoiteceu, começou a escutar os barulhos da caatinga, corujas piando, bichos se mexendo na mata, ventos estranhos que pareciam gemidos. Foi numa dessas que ouviu algo diferente. Passos humanos se aproximando. O coração do menino disparou de medo. Será que seu Joaquim tinha voltado para fazer algo pior com ele? Mas quando a pessoa apareceu entre as árvores, João Pedro quase desmaiou de alívio. Era Maria Clara, carregando uma lanterna e com cara de preocupada. "João Pedro! Graças a Deus te encontrei." Ela correu até ele e começou a desamarrar a corda. "Como a senhora me achou?" "Depois que você foi embora, eu e meu pai ficamos conversando. Comecei a pensar na sua história do homem que você viu de madrugada. Resolvi ir examinar o bebedouro dos animais e encontrei vestígios de um veneno muito específico. E aí eu soube que você estava falando a verdade. Alguém realmente envenenou nossos bichos e não foi você." João Pedro sentiu uma mistura de alívio e raiva. "Por que vocês não acreditaram em mim desde o começo?" Maria Clara terminou de desamarrar o menino e se sentou do lado dele. "Porque eu estava com medo, João Pedro. Medo de que meu pai se apegasse mais a você do que a mim. Medo de perder o pouco de família que me restou. Mas isso não dava direito de me tratar mal. Você tem razão, fui injusta e egoísta. Peço desculpa." João Pedro ficou surpreso. Não esperava que Maria Clara fosse pedir perdão. "Como vocês descobriram que eu tinha sido sequestrado?"
Quando fomos na cidade procurar você, encontramos umas pessoas que tinham visto seu Joaquim te forçando a entrar na caminhonete dele. Foi aí que entendi tudo. Ele confessou que está envenenando os animais da região para forçar todo mundo a vender as terras. Tem uma empresa que quer explorar minério aqui. Maria Clara balançou a cabeça revoltada. Eu já desconfiava dele. Era o único fazendeiro da região que não deixava ninguém examinar os animais dele. E agora? Como a gente vai provar o que ele fez? Meu pai já foi na cidade avisar as autoridades. Seu Joaquim vai pagar pelo que fez. João Pedro se levantou e abraçou Maria Clara, emocionado. Obrigado por ter vindo me procurar. Eu achei que vocês tinham desistido de mim. Nunca, João Pedro. Você salvou a vida do meu pai e trouxe alegria para nossa casa. É claro que não íamos desistir de você. Os dois caminharam de volta pela trilha, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Maria Clara contou que seu Zé não tinha conseguido dormir depois que João Pedro foi embora, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele. Ele está sofrendo muito, menino, se culpando por ter duvidado de você. Eu não guardo rancor dele, não. Sei que foi tudo muito confuso. Quando chegaram na fazenda, já era quase meia-noite. Seu Zé estava na varanda, fumando um cigarro atrás do outro e olhando para a estrada. Quando viu João Pedro, começou a chorar que nem criança. Meu menino, pensei que tinha perdido você para sempre. Tô aqui, seu Zé, tô vivo e bem. O fazendeiro abraçou João Pedro com força, pedindo perdão entre os soluços. Me desculpa, filho, me desculpa por ter duvidado de você. Fui um velho besta e teimoso. Já passou, seu Zé. O importante é que agora todo mundo sabe a verdade. Os três entraram na casa e ficaram conversando até de madrugada. Maria Clara contou que as autoridades já tinham prendido seu Joaquim e o empregado dele. A empresa de mineração também ia ser investigada por suborno e corrupção. E os animais doentes? João Pedro perguntou. Com o antídoto certo, eles vão ficar bons em alguns dias. Maria Clara respondeu. E agora que sabemos qual era o veneno, posso tratar todos os bichos da região. Foi quando seu Zé se lembrou de algo importante. João Pedro, o Joaquim deixou uma coisa aqui antes de ir embora. Disse que era suas. O fazendeiro foi buscar um envelope e entregou para o menino. Dentro estavam as fotos da mainha, que tinham sido roubadas do quarto. Por que ele roubou essas fotos? João Pedro perguntou, confuso. Seu Zé e Maria Clara olharam as fotos com atenção. De repente, o rosto do fazendeiro ficou branco que nem papel. Meu Deus do céu! Não pode ser! O que foi, pai? Seu Zé pegou uma das fotos e apontou para a mulher que aparecia ao lado de João Pedro criança. Essa mulher, essa é a Luzia. A Luzia que trabalhou aqui na fazenda há mais de 15 anos. João Pedro sentiu o coração parar. Luzia era o nome da minha mainha, mas ela nunca me falou que trabalhou numa fazenda. Era ela, sim. Reconheceria esse rosto em qualquer lugar. Ela trabalhou aqui durante quase 2 anos, cuidando da casa e ajudando minha esposa quando Maria Clara era pequena. Maria Clara pegou a foto e olhou com mais atenção. Pai, essa mulher, eu me lembro dela. Ela me contava histórias antes de dormir e fazia aqueles doces de leite deliciosos. João Pedro não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês conheceram minha mãe? Conhecemos e amamos ela como se fosse da família, seu Zé disse, com os olhos molhados. Quando ela foi embora, deixou um buraco enorme na nossa vida. Nunca entendi por que ela partiu assim, do nada. Ela estava grávida de mim. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal. Para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. Deve ter ficado com vergonha e resolveu ir embora para não dar trabalho. Maria Clara começou a chorar, lembrando da mulher carinhosa que tinha cuidado dela na infância. João Pedro, isso quer dizer que você é como um sobrinho pra gente, seu Zé completou.
filho da Luzia, que foi como uma irmã para nossa família. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. A revelação mudou tudo. João Pedro não era só um órfão perdido no mundo. Ele tinha uma conexão real com aquela família. A mainha tinha trabalhado ali, tinha sido amada por aquelas pessoas que agora o amavam também. Por isso que eu senti uma ligação tão forte com vocês desde o primeiro dia. João Pedro disse, ainda emocionado. Era como se já conhecesse vocês de algum lugar. E agora entendo por que o Joaquim roubou essas fotos, Maria Clara disse. Ele deve ter reconhecido sua mãe e ficou com medo que a gente descobrisse a conexão entre vocês. Ele sabia que se vocês vissem as fotos, iam se lembrar da Luzia e iam me proteger, João Pedro completou. Seu Zé se levantou e foi até um baú antigo que ficava na sala. De lá tirou uma caixa pequena com várias coisas guardadas. Sua mãe esqueceu isso aqui quando foi embora. Guardei todos esses anos esperando que ela voltasse um dia para buscar. Dentro da caixa tinha um terço, algumas cartas, uma boneca pequena e um papel dobrado. João Pedro abriu o papel e viu que era uma carta da mainha para ele, que nunca tinha sido entregue. Meu filho querido, a carta dizia, se você estiver lendo isso, é porque algo aconteceu comigo e você está sozinho no mundo. Quero que saiba que a família mais especial que conheci na vida mora numa fazenda no sertão da Paraíba. São pessoas de coração bom que me trataram como filha. Se um dia você precisar de ajuda, procure por José Antônio. Ele vai cuidar de você como cuidou de mim. Com todo o amor do mundo, sua mãe Luzia. João Pedro chorou tanto que molhou a carta toda. A mainha tinha deixado um mapa para ele encontrar uma família, e o destino tinha feito com que ele chegasse até ali do jeito mais inesperado possível. Filho, seu Zé disse, usando essa palavra pela primeira vez, quer ficar aqui com a gente para sempre? Não como hóspede ou empregado, mas como família mesmo? Quero muito. Maria Clara também se emocionou e abraçou João Pedro. Desculpe por ter sido tão ruim com você no começo. É que perdi minha mãe e fiquei com medo de dividir meu pai com outra pessoa. Mas agora sei que família não diminui quando cresce. Só fica mais forte. Naquela noite, os três conversaram até o sol nascer, planejando o futuro juntos. Maria Clara decidiu que ia ficar na fazenda e montar uma clínica veterinária para cuidar dos animais da região. João Pedro ia estudar na cidade, mas sempre voltando para casa nos finais de semana. E eu vou ter meus 2 filhos perto de mim, seu Zé disse, feliz que nem passarinho. A vida não podia estar mais completa. Passaram-se alguns meses depois daqueles acontecimentos. A fazenda virou um centro de referência em cuidados veterinários, com animais vindos de todo o interior para serem tratados por Maria Clara. João Pedro se destacou na escola da cidade e virou uma espécie de mascote dos professores, sempre contando histórias da vida no sertão. Seu Joaquim foi condenado a vários anos de cadeia por envenenamento, extorsão e sequestro. A empresa de mineração desistiu dos planos na região depois que a história virou notícia nos jornais. Um dia, quando João Pedro estava ajudando seu Zé a cuidar dos cavalos, o velho parou o serviço e olhou para o menino com carinho. Sabe de uma coisa, filho? Sua mãe estava certa quando escreveu naquela carta que a gente ia cuidar de você, mas ela se esqueceu de uma coisa. O que foi, seu Zé? Que você também ia cuidar da gente. Trouxe vida nova para esta casa, uniu eu e Maria Clara, e ainda salvou toda a região da maldade do Joaquim. João Pedro sorriu, sentindo o coração cheio de felicidade. Acho que a mainha sabia sim. Por isso, ela me ensinou a ter coragem e a sempre ajudar quem precisa. E por isso que ela te criou, para ser o menino especial que você é.
Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha por trás das serras e os passarinhos cantavam nas árvores, João Pedro olhou ao redor e viu que finalmente tinha encontrado o que sempre procurou: uma família de verdade, que o amava não apesar de ser órfão, mas porque era exatamente quem precisava ser. A história, que começou com um menino perdido encontrando um velho desmaiado, terminou com a prova de que os milagres existem mesmo, mas só acontecem quando a gente tem coragem de fazer o bem sem esperar nada em troca. E no sertão da Paraíba, onde o sol é de lascar e a terra rachada conta histórias de seca e esperança, uma família remendada pelo amor provou que as melhores coisas da vida não são aquelas que a gente nasce tendo, mas aquelas que a gente constrói com o coração. Alguns anos depois, quando João Pedro já era um rapaz feito e Maria Clara tinha se casado com um veterinário da capital, que se apaixonou pela vida no sertão, a fazenda se transformou no que todos chamavam de a propriedade dos milagres. Era para lá que vinham os animais doentes de toda a região, mas também era para lá que vinham as pessoas com o coração partido, porque todo mundo sabia que naquela casa tinha sempre um lugar na mesa, uma cama limpa e uma palavra de carinho para quem precisasse. Seu Zé vivia dizendo que sua maior riqueza não era a terra, nem os bichos, nem o dinheiro que Maria Clara ganhava com a clínica. Era ter aprendido, através de um menino órfão que apareceu do nada, que família é isso: pessoas que se escolhem, se cuidam e se amam, independente do sangue que corre nas veias. E João Pedro, que um dia foi só um moleque perdido na estrada poeirenta, cresceu sabendo que o melhor presente que alguém pode receber na vida não é encontrar uma família perfeita, mas encontrar pessoas dispostas a construir uma família imperfeita, mas cheia de amor verdadeiro. A última foto que tiraram juntos ficou guardada no mesmo baú onde seu Zé havia encontrado as cartas da Luzia. E se você soubesse a história toda, veria que ali não tinha só uma família. Tinha a prova de que o amor verdadeiro sempre acha um jeito de vencer qualquer tristeza, qualquer maldade e qualquer desencontro da vida. E foi assim que João Pedro descobriu que às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade, e que os melhores finais felizes são aqueles que a gente conquista depois de passar pelos piores momentos, porque só assim a gente aprende o valor real da felicidade. Na foto, 3 pessoas sorriem debaixo de uma árvore frondosa: um velho de cabelos brancos, uma moça de jaleco branco e um rapaz de olhos brilhantes.